Quando a gente fala em direitos, a gente tem que pensar em respeito, né? E o respeito, ele é diferente da tolerância. Porque quando a gente tolera, a gente dá a impressão de que a gente engole, assim, sabe, um sapo pela garganta. Ah, eu vou tolerar porque é bonito tolerar, porque é politicamente correto tolerar. Agora, o respeito não. O respeito é uma questão ética. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do UXplay Podcast, o nosso espaço de conversa com gente que entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e a nossa convidada de hoje é a professora Eliana Gasparini Cherry. A gente vai conversar um pouco sobre feminismo, sobre as conquistas dos direitos das mulheres, ao longo da história e sobre os preconceitos que ainda têm que ser superados, Mas antes, prof, eu queria que tu falasse um pouco sobre ti, sobre a tua formação, as tuas áreas de atuação também. Olá, muito obrigada pelo convite, E eu sou formada em História, lá quando tu nem estava, assim, sendo prevista pelos teus pais, Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Pelotas, concluí no comecinho de 1991, por isso que eu falei que você nem estava sendo planejada ainda, Sou mestre em História pela PUC e doutora em Educação. Trabalho na universidade desde 1996, isso a nível profissional, sou natural de Nova Prata, aonde atualmente resido. Sou mãe, professora, esposa, filha, Ou seja, participo de todos esses movimentos que nós todos participamos no século XXI. No curso de História, eu trabalho com História do Brasil, o que tem sido um grande desafio, Principalmente nos últimos 5 anos para cá. Pelo contexto político, pelos contextos econômicos que a gente tem vivido, mas, sobretudo, pelas ações políticas do governo federal em específico, e trabalho também na pós-graduação, no mestrado e no doutorado em História da Universidade. Prof, então, para introduzir um pouco o assunto, que a gente vai conversar hoje, o feminismo, tem uma coisa que eu percebo ainda nos dias de hoje, que existe um certo preconceito ainda, com o termo feminismo, até um certo medo, assim, desse termo, Inclusive vindo de mulheres. E às vezes a gente conversa com essas pessoas e percebe que elas têm ideias de liberdade e de igualdade de direitos que são muito próximas ao feminismo, mas mesmo assim elas parecem que não percebem essa proximidade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre, afinal, o que é o feminismo, o movimento feminista, Quais são as ideias que ele defende e por que tu acha que ainda existe um certo tabu com relação a isso? Eu vou começar pelo final da tua pergunta, tá? Eu acredito que o tabu, o preconceito, o medo, ele está muito associado ao desconhecimento. A partir do momento em que as pessoas não buscam saber, não buscam se envolver, isso não apenas no que diz respeito ao feminismo, tá? Isso a respeito de política, político-partidária, ao sindicalismo, a próprias crenças religiosas. As pessoas são muitas vezes movidas pela fala de outro, sem buscar o entendimento sobre o tema, Claro que ao tratarmos no tema específico da nossa conversa, o movimento feminista ou os movimentos feministas, também há esse desconhecimento. Tanto que a gente ouve termos pejorativos quando alguém se diz a favor de uma reivindicação advinda do movimento feminista, Isso se deve também ao fato de que o movimento ele não é único. Ele vai se adequando aos contextos temporais e espaciais. E, em alguns momentos, houve extremismos, por parte de algumas pessoas que praticavam e que defendiam as ideias do feminismo em alguns lugares.
Isso não foi ruim, talvez tenha sido a necessidade daquele momento, daquela época. Mas talvez essa prática mais extremada tenha marcado as bandeiras, né? Como se todo mundo que defende os direitos, uma equidade maior das mulheres na sociedade, fossem queimar os sutiãs em praça pública, ou fossem sair gritando palavras ofensivas. Não sei se estou me fazendo compreender. O que eu quero dizer, em síntese, é que pensar o movimento feminista ou a luta por direitos e por maior equidade das mulheres na sociedade tem que ser pensado em cada contexto. Ok? Então, há contextos onde essas reivindicações e essas manifestações elas são mais gritantes, mais visíveis, e há momentos e há contextos onde a prática é uma prática mais silenciosa, mas nem por isso menos importante, mas mais caminhante, mais cotidiana, né? Sem a necessidade, devido às circunstâncias, de gritar ou queimar sutiã na praça, né? Ou ofender as outras pessoas. Então, nós precisamos compreender em que contexto nós estamos falando, né? Como professora de História do Brasil, eu vou fazer uma referência que é sempre muito perigosa, né? Porque a gente não tem a vida toda para falar sobre isso. Mas, por exemplo, a resistência das africanas escravizadas durante o período colonial, durante o período imperial brasileiro, pautadas pelo abortamento, quando elas estavam grávidas, e muitas vezes essa gravidez era fruto de uma violência física, sexual e psicológica, e muitas delas preferiam abortar do que permitir o nascimento daquela criança, para que aquela criança não viesse a sofrer com as práticas da escravidão no Brasil. Era uma prática silenciosa, muito individual, mas não deixava de ser uma prática de resistência contra a opressão, contra a violência, né, produzida pelos homens naquele grupo de mulheres. E assim, nesses diferentes momentos e os diferentes setores, digamos assim, do movimento feminista, mas se tu fosse resumir assim em uma frase, o que defende o movimento feminista? A ideia central disso, o que seria? A defesa dos direitos das mulheres. E quando a gente fala em direitos, também é complexo, né? Como tudo é complexo, né? Mas quando a gente fala em direitos, a gente tem que pensar em respeito, né? E o respeito, ele é diferente da tolerância. A tolerância é uma palavra que carrega a ideia assim, eu tolero a Luana. É muito diferente dizer assim, eu respeito a Luana. Porque quando a gente tolera, a gente dá a impressão de que a gente engole, assim, sabe, um sapo pela garganta. Eu vou tolerar porque é bonito tolerar, porque é politicamente correto tolerar. Agora, o respeito não. O respeito é uma questão ética, é uma questão de aceitação e de alteridade junto ao outro. E é isso que as mulheres, o movimento feminista reivindicam. Respeito. Respeito à diferença, respeito aos seus desejos, respeito ao direito de expressão, de palavra, de atuação, né? E embora tantos séculos a gente já tenha de história do Brasil ou de existência humana, a gente sabe que desde sempre esse respeito foi maculado e tem sido maculado, né, cotidianamente. Então, a busca do direito, nesse sentido, é a busca pelo respeito. Ao longo, assim, da história, sempre houve uma luta, assim, precisou existir uma luta das mulheres, né, na busca desse respeito e desses direitos. Também houve uma resposta muito grande do outro lado, né, para tentar barrar isso, para tentar normatizar os comportamentos, as ideias. Falando, por exemplo, na Idade Média, isso foi muito comum, né, especialmente no período da Inquisição.
Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse período, né? Como é que se deu que houve uma perseguição forte, né, contra algumas mulheres, né, no período da Idade Média. Se tu me permitires, eu vou anteceder, tá, o período medieval. Claro, o período medieval ele é sempre muito marcado porque são longos séculos, né? Também com características diversas, mas onde ficou muito visível, através da instituição mais poderosa da época, que era a Igreja Católica, essa opressão, né, ao feminino. Mas o feminino, desde a antiguidade, para não chegar antes, mas principalmente desde a antiguidade, ele é visto como algo que afronta. E esse afrontar, ele se dá por vários meios, tá? Um deles, pela fala, pelo gestual, pelo corpo feminino, pela capacidade de convencimento. E aí vamos oprimir estas mulheres, desde sempre. Aí chegando aí na idade, período medieval, né, principalmente europeu, tá? A gente vai ter uma perseguição associada aos preceitos da Igreja Católica, que, como eu disse anteriormente, é a maior instituição, a mais forte, e essa fortaleza da Igreja Católica, vou me corrigir, de alguns membros da Igreja Católica, né? Porque estamos falando do alto clero, que sabia ler e escrever, que não permitia que o baixo e o médio clero tivessem acesso às escrituras, aos livros, ao pensamento, né? Então, alguns membros da Igreja Católica medieval entendem que o poder deve ser exercido pelo homem. E aí a gente vai ter a permanência, tão difícil, desse poder dentro da instituição de uma forma melhorada, mas ainda hoje, tá? Por exemplo, foram poucos os momentos em que se abriu dentro da instituição medieval, em alguns momentos, até hoje, a participação das mulheres. O homem, por longo tempo, teve uma formação privilegiada, ensino superior. As mulheres, na Idade Média, e até bem pouco tempo, dentro da própria instituição, tinham que enfrentar muitas dificuldades, muitos degraus, convencer muito para poder ascender ao ensino superior. Estamos falando lá da Idade Média. Mas ainda hoje, né? São poucas as mulheres dentro dessa instituição, que nós estamos usando como exemplo, como representação, que conseguem ascender a um grau superior ou uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado. Já foi bem pior, tá? Dentro da Idade Média, a mulher é vista, entre outras coisas, através dessa moral católica impositiva, como uma ameaça. Como é uma sociedade, tá? Camponesa, pouco conhecedora, que não teve possibilidades de estudar e que é muito arraigada à fé. Esta fé está muito associada nesse contexto à miséria, à opressão. Então, quem tem o poder de convencer é muito mais o representante da igreja. E esse representante da igreja, junto com o senhor feudal, junto com os reis, porque, para quem fugiu às aulas de história, né, nós temos aí, durante esse período da denominada Idade Média, uma associação muito grande, né, entre o rei e o padre, o rei e o Estado, né? Um proprietário territorial, o outro proprietário espiritual, e uma ligação muito íntima entre eles. Então, principalmente esse primeiro grupo, né? Eu não gosto de dizer classe social, mas esse estamento medieval vê a mulher como uma ameaça. Através da sua doutrina de moral, essa mulher ela tem poderes, inclusive de feitiçaria, de bruxaria. E aí a mulher que não tinha uma conduta regrada ou que não seguia essa moral imposta, ela era vista ainda mais como ameaçadora, punida, perseguida, torturada,
né? Queimada em praça pública, porque quando tu tortura e torna isso público, ou tu queima em praça pública, o que isso vai causar no coletivo? Um medo, né? Um medo de que isso aconteça comigo. Mas também pode causar admiração. Aquele que resolveu, através da Inquisição, punir esta mulher, oh, como ele é poderoso, porque era ele, né? O Tribunal de Inquisição não tinha mulher, obviamente. E também é importante dizer que não só as mulheres eram perseguidas, mas como nós estamos trabalhando com a questão da mulher nesta conversa, né? As mulheres eram vistas como bruxas, poderosas, sedutoras, e, portanto, elas tinham que ser contidas. Qual que era a simbologia dessa fogueira, né? De queimar? Por que queimar? Queimar, porque aí tu apaga, né? Veja bem, todos os governos autoritários, e aí estou fazendo um salto temporal para o século XX, pensando sobretudo na Segunda Guerra, na Guerra Civil Espanhola, né? O nazismo, o fascismo. Qual é o movimento inicial para impor de forma assim, representativa o seu poder? Se colocar no espaço, queimar. Quando tu queima, tu apaga, certo? Pode ficar cinza, pode ficar um restinho ali da fogueira, mas aquilo que existia foi queimado, ele desapareceu. E aí falando de novo a partir do campo da história, quando se quer eliminar a documentação, uma narrativa histórica, existem várias formas, que eu não vou dizer todas, mas uma delas, para não virar moda, uma delas qual é? É queimar. Quando os nazistas ascendem ao poder, uma das primeiras medidas, jogar os livros em praça pública e queimar. Tu queima a identidade, tu queima o imaginário, e tu amedronta, não é? Quando se tem um governante em uma determinada instituição que deveria ser de resistência cultural, e diz assim, não, agora vocês todos vão separar os livros escritos por fulano, e nós vamos incinerar. Tu apaga. Aquele fulano que escreveu, tu apaga aquelas ideias. Então, o queimar é realmente, né, colocar na inexistência. Além disso, o medo. Causa um medo, né? Eu não quero ser queimado. Então, as cenas, não tinha televisão, não tinha fotografia, né? Mas as cenas narradas através de gravuras, né, da Inquisição queimando, são horríveis, né? Já conversamos uma vez sobre esse tema e eu trazia à tona as imagens do filme O Nome da Rosa. Mas a gente pode pegar a Joana d'Arc, né? E é uma fogueira. Então, tu despeja aí um líquido que seja capaz de propagar aquele fogo e aquela fogueira vai tomando corpo. Isso também é extremamente significativo. Vem de baixo para cima. Então, a cabeça ela vai funcionando, né? Isso causa essa possibilidade de reflexão. Tu começa pela raiz do corpo humano. E aí, não é para aprender. E aí, depois vai queimando tudo e o último é o teu pensamento. Mas ele vai desaparecer. Ele vai estar aí misturado com a dor, com o gemido, não é? Então, é muito significativo, é muito representativo sob vários ângulos. Mas, sobre tudo isso, é apagar. Apagar. Falando um pouco do que tu já comentou, né, a respeito do direito ao conhecimento, à educação, né, por parte das mulheres. Isso foi bastante tardio, né, comparativamente com os dos homens. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que foi esse processo, especialmente no Brasil, do direito, primeiro, à educação básica, à alfabetização, e depois também, né, chegando até o ensino superior. Eu vou começar de novo de trás para frente, né? Mas hoje nós temos dados de que, principalmente na última década do século XX e no início do século XXI, o maior número de estudantes no ensino superior brasileiro era de mulheres.
né? Hoje eu já não sei mais dizer se continua assim, porque muitos dados eles são muitas vezes manipulados, não é? Os dados que eu pesquisei Ótimo. é que 25% das mulheres até 35 anos tiveram ou estão no ensino superior, e dos homens é 18%. Isso. Então veja que ganho isso, mano. Isso é um baita no ganho. Quem pensou lá atrás, ainda no período colonial brasileiro, que um dia as mulheres estariam mais do que os homens nas escolas, mas tem um outro lado que a gente tem que falar e tu vai ter que me lembrar, e no ensino superior. Bom, Brasil, tá? Período colonial. Algumas poucas mulheres tinham a possibilidade de aprender a ler e escrever. Isso se dava sobretudo, sempre de forma generalizada, no âmbito familiar. Muitas vezes elas aprendiam a escrever e a ler de forma mais autodidata, às vezes por influência, pelo pai, pelo irmão. Com o passar dos séculos, muitos dos senhores do Brasil colônia, estou falando assim, grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, contratavam instrutores, chamados pedagogos, do exterior para alfabetizar os seus filhos, principalmente os meninos, porque os meninos iriam herdar o poder, os meninos iriam governar, aquela coisa toda. Então, algumas poucas conseguiram, durante esses quase 4 séculos iniciais da nossa história, aprender a ler e escrever. Claro que isso também vai chegar a um número muito reduzido de mulheres mais pobres, mas ocorreu eventualmente. O problema é que a gente não tem muita documentação sobre isso, né? Então, a gente depende muito dos processos de pesquisa que está se desenvolvendo para saber quem era. No século XIX, depois da independência política do Brasil, principalmente em 1808, quando a corte portuguesa vem para cá e há uma modernização, é liberada a imprensa, em 1808, é liberada a formação de bibliotecas, sempre voltadas de forma primordial para os homens, e os homens desta elite, os homens bons e os filhos dos homens bons. Essa categoria homens bons, de uma sociedade estamental que está se constituindo no Brasil desde o período colonial, o nome já diz muito. Quem manda são os homens bons. Não é que estes homens fossem bondosos, caridosos, afetuosos. Não. Para ser homem bom, eu vou falar do homem para entender onde é que está a coitada da mulher nesse período, né? O homem bom, ele tinha que ser latifundiário, então dono de grandes quantidades de terra, branco, mandar, não trabalhar com as mãos, ser vizinho de outro homem branco, caso houvesse necessidade. Só ele poderia portar armas, há uma série de critérios. O homem bom é que determina as normas da sociedade. É ele que, no período imperial e no final do período colonial, vai enviar os seus filhos, homens, para estudar na Europa. Principalmente Coimbra, Lisboa e Porto. Olha só, para se tornarem doutores em leis. Estes filhos dos homens bons estudam lá em Portugal, voltam para cá como doutores em leis e vão perpetuar essa sociedade, a defesa de uma sociedade de homens bons. Né? Acho que consegui ser um pouquinho didática, né? No século XIX, com essa abertura maior, com a vinda da corte, depois do país independente, começa a chegar no Brasil não só a imprensa europeia, mas também uma quantidade maior de livros, inclusive de outras doutrinas religiosas. Então, as embarcações que vinham da Europa para o Brasil traziam uma série de objetos, piano, que as famílias endinheiradas gostavam de ter em casa, embora ninguém tocasse, né? Mas era um objeto de luxo, relógio, livros
E dentre os quais, quando a gente fala de doutrina religiosa, começa a chegar a doutrina espírita, o kardecismo, no século XIX. E os romances. Aquelas mulheres que sabiam ler, começam a ler essas coisas assim que são vistas como poderosas e que passavam, muitas vezes, pelo crivo dos seus maridos, dos seus pais. No período, aí eu vou dar outro salto, principalmente no processo de imigração europeia para o Brasil, a gente vai ter formações distintas quanto à escolaridade. Elas não são melhores ou piores, elas são distintas. Todos nós deveríamos saber que o primeiro grupo de imigrantes europeus a serem convidados para vir para cá, e eu estou falando de europeus, não de asiáticos, foram os alemães. Vamos pensar em Rio Grande do Sul. Aonde é que eles vão se estabelecer? Na região do Rio dos Sinos. Entre os maiores desejos desses imigrantes, além de sobreviver ao processo de unificação alemã, conseguir sobreviver aqui, ter uma vida um pouquinho melhor do que eles tinham lá, eles desejam a manutenção da sua estrutura cultural, passando aí, obviamente, pela educação. Então, a gente vai ter, na área de colonização alemã, e eu estou pegando como exemplo no Rio Grande do Sul, imediatamente a formação de escolas. Os imigrantes italianos, né? Eles chegam aqui depois da Lei de Terras de 1850. Os alemães vêm antes. Então, os alemães eles ganharam a terra. Os italianos têm que pagar pela terra. Diversas formas. Em moeda, em trabalho, abrindo estradas, tudo isso. Os italianos têm aí um grau de dificuldade maior para sobreviver. E aí, a primeira coisa, eu vou dizer de novo, tá, pessoal? Isso é muito perigoso, eu estou sintetizando, né? Vamos ler mais sobre isso. Os italianos têm mais dificuldade para garantir a sua sobrevivência, porque eles têm uma dívida com o governo imperial também. Então, a primeira preocupação é a sobrevivência. E essa sobrevivência está muito associada ao trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Depois de conseguir sobreviver, aí aparece lá o padre, né, o cônego, e diz assim, é necessário construir um capitel, né? Qual é o santo de preferência aí de você? Santo Antônio. Aí, depois, vem a escola. O trabalho, a fé, a escola. Se eu pudesse, assim, numerar, tá? Primeiro, os alemães, a religião e a escola. Os italianos, o trabalho, a fé, a escola. Os poloneses, coitadinhos, vieram sem ser convidados, né? Sobrou para eles as terras que ninguém queria. E aí a afirmação da sua cultura. A cultura polonesa, ela é muito alicerçada pela necessidade. Eu disse que é diferente, não é melhor, não é pior, tá? Diferente. Primeiro a educação, depois a fé e o trabalho. E nesse processo de escolarização, então, como a gente está falando dos imigrantes, como é que se deu essa questão dos homens e das mulheres? Começou só pelos homens ou começou com os dois? Existiu também, por muito tempo, né, escolas separadas, então eram ensinos diferentes para os dois, também dependendo do que se esperava, né, na época de um homem e de uma mulher. Se ensinava coisas diferentes na escola? Algumas coisas, tá? Inclusive, na minha época, eu não sou tão pré-histórica assim, mas voltando, né? Por isso, a questão da imigração. Para determinadas etnias, não havia a necessidade de discriminação entre meninos e meninas. Eles eram educados da mesma forma, muitas vezes no mesmo ambiente. Uma necessidade, como eu falei anteriormente, pensando sobre esse viés, de afirmação daquela cultura, de sobrevivência daquela etnia, dos seus hábitos, do seu ethos, né? Em outras culturas, já não, né? Menina de um lado e menino do outro. Quando a gente se reporta ao século XIX e pensando assim nas escolas que vão surgindo, são escolas étnicas, depois são escolas públicas, né? Quando o poder local vai ajudar na manutenção dessas escolas, aí a gente tem até o final do XIX, em algumas localidades, escola de meninos e escola de meninas.
E isso muito ligado às escolas confessionais. Caxias do Sul tem isso muito claro, né? O Carmo, São José, né? A ordem religiosa tal se dedicava à formação de meninos, a ordem religiosa tal à formação de meninas. Chegando no século XX, né? O que a gente vai ter? Só em 1934, uma legislação de obrigatoriedade da educação pública, independente de gênero. Em 34, pouco, foi ontem isso, né? Então, é lá no governo Vargas que a gente vai ter a obrigação dos 7 aos 14 anos. Independente se é menino ou se é menina, o Estado tem que garantir essa alfabetização. Tá? Esse processo. Depois isso também muda, passa por várias reformas, que é outro tema, mas que está inserido nesse processo de lutas. Né? Quando a gente pensa na resistência, na luta por respeito, por direitos das mulheres no Brasil, passa, sim, pela questão da educação. Nós também queremos estudar. É uma tomada de consciência também, né? É uma tomada de consciência, é uma tomada de espaço, né? Claro que aí a gente tem que lembrar sempre que a nossa sociedade ela é embasada num modelo patriarcal, sexista, conservador, aonde o pai é o provedor. Se ele está provendo, o pai, irmão, marido, alguém do sexo masculino, se ele está provendo, quem está usufruindo desses provimentos tem que obedecer, não é? Eu te sustento, eu pago os teus estudos, tu me obedece, porque eu sou o teu pai, né? Eu é que dou o alimento para ti. E isso foi ficando, né? Foi grudando na sociedade e as pessoas acham isso extremamente normal. Aproveitando que tu falou a respeito disso, né, de prover, um momento bastante importante foi o começo da inserção da mulher no mercado de trabalho também, porque, de certa forma, ela pôde adquirir uma certa independência, né, com o passar dos anos, financeira, né? Como é que se deu esse processo no Brasil? Qual que foi a influência também da Primeira Guerra Mundial nisso? Aí a gente vai pensar numa categoria de mulheres operárias, né? Sempre lembrando que as mulheres sempre trabalharam e continuam trabalhando, né? Dentro de casa, na agricultura, né? Na condição de escravizadas ou de mulheres pobres ou de mulheres que têm que servir, né? Mas pensando na categoria operário, a partir do processo de industrialização, desde a primeira empresa que surge no Brasil, nós temos a presença das mulheres e das crianças dentro das fábricas. Fábricas extremamente insalubres, muito parecido com aquilo que as pessoas estudaram e conhecem da Revolução Industrial. Só que por serem mulheres e crianças, né? E aí eu estou colocando mulher e criança sujeitadas aos mesmos trabalhos que os homens exerciam, mas com uma remuneração inferior, por serem mulheres e por serem crianças. Elas mexiam nas mesmas máquinas, ela executava a mesma função, mas ela era mulher. Então, ela merecia, eu estou sendo irônica, né? Ela merecia, por ser mulher, uma remuneração menor. E assim, né? Vamos se ater que remuneração não significa salário, porque o salário é criado no Brasil só na legislação oriunda de 1932 e que vai estar na legislação de 34. E essa questão da desigualdade salarial ainda não foi exatamente superada, né? Não foi superada. Infelizmente, né? São raras as empresas em que as instituições, enfim, em que o salário da mulher e do homem é o mesmo. Né? Então, a gente avançou muito, mas temos muito ainda que avançar. Houve um avanço muito grande na Constituição de 1988, né? Por exemplo,
no que diz respeito, a gente vai e volta, né? Mas são resultados dos processos, em que ficou estabelecido que as empresas não deveriam mais, a partir da Constituição de 88, exigir o teste de gravidez das empregadas. Porque antes o empregador poderia exigir o teste de gravidez. E se a mulher estivesse grávida, não. Né? Nós chegamos a abusos no século XX, não estou falando nem de 1600, nem do século XIX, das empresas. Tu é casada? Tu tem filho? Ah, então teu currículo é ótimo, tu é maravilhosa e tudo, tem boas referências, mas tu tem filho. Aí tu pode ter outro filho. Então, isso não vai ser bom para a empresa. Veja bem, século XX, para não dizer no século XXI, tá? Porque, embora haja proibição, a gente sabe que isso permanece. Permanece. Tem umas coisas até que eu estava pesquisando que a gente acha que já estão institucionalizadas há bastante tempo e, na verdade, faz muito pouco tempo. Por exemplo, que foi só em 62 que as mulheres as mulheres casadas poderiam trabalhar sem autorização do marido, né? Que até então precisava dessa autorização. Também tem questões de vestuário, por exemplo, que foi só ali nos anos 90 que no Senado e no STF as mulheres podiam comparecer nesses lugares, né, sem usar saia ou vestido, que elas poderiam usar calças. Então, anos 90 faz pouquíssimo tempo, né? Tu nem tinha nascido. Não, nascida eu já tinha. Né? Então, veja bem, a questão do vestuário é uma outra forma de opressão, tá? E que é muito importante. Quando a gente pensa assim, no processo da Revolução Francesa, no século XVIII, quando os jacobinos chegam ao poder, né, que são mais radicais do que os girondinos, uma das formas de normatizar a sociedade, oriunda do processo revolucionário, foi estipular o tipo de vestimenta que a pessoa ia ter. E quem rompesse com aquela vestimenta imposta pelo governo jacobino era tido como um desertor, um terrorista, um subversivo. Como a guilhotina estava em alta nesse momento, as pessoas achavam mais conveniente, né, ter a cabeça sobre o pescoço e andar daquela forma, querendo ou não. A normatização da roupa feminina é uma normatização ainda presente, né? Então, a mulher, ela deve ser feminina. A mulher deve se vestir de tal forma. A moda, adoro moda, acho o estudo sobre a moda maravilhoso, mas é determinado tecido, é determinada a cor, é o corte, não sei o quê, não sei o quê. Até a Segunda Guerra Mundial, isso começa na Primeira, mas vai ficar muito mais forte na Segunda Guerra Mundial, no caso do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, na Primeira Guerra Mundial, não manda efetivos, né? Entra com apoio humanitário, né? Enfermeiros, enfermeiras, médicos, medicamento, vendendo comida, coisas do gênero. Na Segunda Guerra Mundial, a gente já manda efetivos, né? Manda soldados. Na Primeira Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, as mulheres ocidentais tinham que usar roupas decentes. O que era uma roupa decente, né? Não mostrar o tornozelo, não mostrar os braços, podia usar grandes decotes, né? Que era a única coisa que sobrava, né? Para elas mostrarem. O cabelo tinha que ser cabelo comprido. Uma mulher de respeito, casada, usava o cabelo preso. Eu não vou lembrar agora. Se usava uma presilha no cabelo, um efeito, tinha o lado direito, que significava que era mais jovem ou que estava para namorar, o lado esquerdo, o contrário e tal. Uma série de condutas a partir da vestimenta, através da moda. Primeira Guerra, a gente sabe que muda totalmente, inclusive a economia, e há uma escassez de roupas, né, de tecido para roupa. E aí sobe o vestido, né? Não tem mais tecido suficiente para fazer aquelas coisas assim enormes, né? Isso era para as pobres e para as ricas também. Então vai subir e aí
vamos ter que mudar também o comportamento, né? O olhar sobre isso. Porque agora tem o joelho para baixo à mostra, né? Mas aí e aí vem a criação, por exemplo, da meia de nylon, que é oriundo de processo de guerra, que é uma forma de vestir este corpo que está desnudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, por várias questões, dentre elas o conhecimento, a divulgação através do cinema, da moda, do comportamento, as mulheres também começaram a fumar, tá? Em público, porque antes elas até podiam fumar em casa. Então, são grandes movimentos, grandes eventos, marcados pela morte, pela guerra, pela opressão, e que acabaram estimulando outras condutas. Quando tu fala em 62, a gente tem que lembrar o que está acontecendo no Brasil neste momento, tá? 1960 foi eleito Jânio Quadros. Para quem é muito jovem, isso é pré-história do Brasil, não é, tá? Foi ontem. 1960, o Jânio Quadros, ele era conservador, tá? E ele foi eleito com amplo apoio. Ele era de um partido pequeno, mas foi eleito com amplo apoio do partido mais conservador da época, tá? E assim que ele assumiu o poder, em janeiro de 1961, ele impõe à sociedade brasileira uma série de leis morais. E essas leis morais atingem diretamente os coletivos. Então, ele vai proibir a corrida de cavalo em dia de semana, ele vai proibir a briga de galo, o jogo do bicho já tinha sido proibido antes pelo Eurico Gaspar Dutra. E sobre nós, mulheres, ele vai impor a proibição de determinadas peças. Roupa de praia tinha que ser um maiô que não mostrasse a curvinha das nádegas e que não mostrasse a curva dos seios. Para quem gosta de história da moda, vai lembrar daqueles maiôs inteiros, uma cinturinha, porque o corpo feminino nessa época, o ideal era o violão, né? As misses, não é? Ele impediu o uso de biquíni de 2 peças nas praias, nos desfiles, nas piscinas, porque isso era uma afronta à moral da boa família brasileira. Então, quando tu fala do que acontece no Brasil neste período, a gente tem que compreender que tipo de governo estava no poder. Depois, ainda por cima, ele renuncia com 7 meses de governo, o vice estava na China, impedido de assumir com plenos poderes, né? Logo adiante vem a ditadura civil-militar, também uma moral conservadora, né? Aqueles grandes movimentos, e aí eu estou falando do oposto do feminismo, das mulheres que saíam à rua com os seus terços, rezando para afastar o comunismo do Brasil, em defesa da boa família, da tradição e da propriedade. Mas é engraçado também porque parece que toda ação provoca uma reação, né? Ai, tá. Porque também foi mais ou menos nessa época, a questão da luta pelos direitos reprodutivos, né? E do próprio anticoncepcional. Qual que foi a importância disso também para a independência feminina? É essencial. Se a entrada no mundo do trabalho, com todos os preconceitos, né? Porque as mulheres que trabalhavam fora de casa, elas eram pobres, na sua maioria. Elas tinham que prover. Deixa eu te interromper, que eu lembrei de uma história que tu contou uma vez, se tu quiser contar novamente a respeito da questão da carteirinha. Da carteirinha de artista, isso. Como elas são pobres, elas recebiam a carteirinha artista. E artista era como eram chamadas as pessoas que viviam da profissão do sexo. Qualquer emprego que ela tivesse. Qualquer emprego, ela era uma artista. Então, ela era muitas vezes vista como uma mulher que vivia do sexo, mesmo sendo operária, mesmo trabalhando no comércio, né, que estava se desenvolvendo. Então, veja bem o preconceito, né? Ela tem que ajudar a prover a família, muitas vezes ela é viúva. A gente está falando aí do final do 19, começo do 20, uma onda muito grande de tuberculose.
muitos maridos morriam muito cedo, porque as fábricas eram insalubres, escuras, úmidas, e ela tem que prover a família. E ela recebe a pecha de artista. Como se ela, nada contra as mulheres e os homens que vivem dessa profissão, mas quem trabalhava fora era alguém que vivia do sexo. Uma sociedade conservadora, patriarcal, positivista, gente, ela tinha muita coragem. Muita coragem. Quando chega a calça só é possível usar calça. Slack, tá? As mães, né, as avós vão lembrar do slack. Foi uma verdadeira revolução. Porque uma mulher que usava slack, que nada mais é do que hoje uma calça de alfaiataria, tá? Ela era vista no bojo da sociedade como uma mulher que não prestava. Porque a boa mulher tinha que usar vestido ou saia, sentar-se com as pernas fechadas, porque a mulher que cruzava as pernas era uma mulher da vida. Era uma mulher que não, olha só, que não prestava. Quando o rapaz tinha interesse lá, eu já estou falando da segunda metade do 20, tá? Porque antes tudo era muito arranjado. O rapaz tinha interesse em namorar, por exemplo, a Eliana, a família fazia uma mega investigação. É uma mulher que presta ou é uma mulher que não presta? Como é que ela se veste? Ela estudou muito? Ela trabalha? Né? Não prestava. Porque a boa candidata nessa sociedade oriunda do sexismo, né, e que vai manter o sexismo, o conservadorismo, os modelos patriarcais, ela era educada para casar e reproduzir. E aí, não é que inventam a pílula anticoncepcional. E aí a pílula anticoncepcional chega também no Brasil. E aí nós temos algumas instituições que pregam assim: mulher que presta aceita os filhos que Deus manda. Aceitar os filhos que Deus manda também significava não poder trabalhar fora de casa. Ser provida por alguém. Ser obediente. Consegue fazer a relação? Controlada, né? Controlada, né? Então, como é que tu vai tomar algo que vai evitar os filhos que Deus manda? Isso não pode. Tanto que, por décadas, quanto mais filhos, melhor era vista aquela mulher na sociedade. Ela é, vocês me desculpem o termo, mas ela é uma boa procriadora. Ao ponto de que no final do 19, começo do 20, quando uma mulher tinha 1 ou 2 filhos, ela era vista com desconfiança. Outra questão bastante importante, né, nesse processo dos direitos e da independência feminina foi a questão dos direitos políticos, né? Quando que isso se deu no Brasil, né? E por que isso foi importante? Se deu ontem e está ainda para acontecer, a ponto de a legislação ter que estipular um mínimo de participação das mulheres para cargos eletivos. Né? Então, veja o que isso significa. Muitas coisas. De um lado, a percepção de que ainda há, na sociedade brasileira, a defesa da ideia de que a mulher não é um ser político, de que a mulher é um ser afetuoso, carinhoso, mimoso, um objeto de decoração. Por quê? A grande maioria, né, de quem está no poder executivo, legislativo e também judiciário e também no mando das grandes corporações ainda é masculina. Então, é um ganho, assim, é um passinho de cada vez, sem esquecer aquele passo que foi dado antes para tentar avançar. O direito ao voto foi... Em 1934, com um grande problema. O voto era para alfabetizados, tá? Em 1891, a primeira Constituição republicana e a segunda do Brasil estabelece que o voto é para alfabetizados, 1891.
Isso significou lá atrás, para ver como tudo é muito complexo, que 3% da população brasileira teria o direito ao voto. 3% da população brasileira, no final do 19, seria alfabetizado, segundo os estudos. E desses 3%, a imensa maioria era de homens. Homens bons. Claro, e dos seus filhos, e dos seus protegidos, muito bem colocado. Isso não significou que tenha sido cumprida a lei, tá? A gente sabe dos mortos que votavam, dos analfabetos, dos jagunços, né? A favor destes homens bons. Para romper com isso, o governo, a partir de 1930, e principalmente depois da revolta de 32 em São Paulo, para tentar se legitimar no poder, né, vou dizer dessa forma, vai estabelecer, junto com as primeiras leis trabalhistas, que são assim tardias para caramba no Brasil, o direito de homens e mulheres votarem. Claro, homens e mulheres podem votar no Brasil, alfabetizadas. Por que eu disse que isso foi complicado? Porque a gente não vai ter eleição em 34. Em 34, quem escolhe o governante do país é a Assembleia Constituinte. Entenderam? Em 1938, deveria ter ocorrido a eleição. Aí a gente já sabe que Getúlio Vargas dá um golpe no próprio governo e instaura o Estado Novo. Então, a primeira eleição que homens e mulheres alfabetizados votam no Brasil é a eleição que leva ao poder o Eurico Gaspar Dutra, em 1945. Tá? E aí o Dutra vai assumir em 46. Gente, 1946. O primeiro presidente do Brasil eleito por homens e mulheres alfabetizados. A gente sabe que muitas das mulheres que votaram neste momento, ainda pelas características da sociedade de época, votaram a partir do interesse, do gosto do seu marido ou do seu pai. Ok? Então, foi assim meio que levado, né? Algumas já mais independentes, principalmente as que tinham estudo secundário, algumas tinham estudo superior. E aí, querida, a gente vai para a ditadura, 64 a 89, nós não tivemos eleições. A Constituição de 1988 é que vai avançar 88, gente, ontem, tá? 1988, para ninguém esquecer, que vai dar o direito de voto a homens e mulheres alfabetizados ou não. E ainda com algumas restrições, tá? Mas só em 88 é que nós, mulheres alfabetizadas ou não, vamos ser entendidas como capacitadas a decidir política partidariamente. E, olha, tem sido difícil, né? A gente acompanha, de uma forma assim, muito frequente, ofensas nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas estaduais e federais, ofensas pessoais, ofensas psicológicas, ofensas físicas, passando a mão na colega, porque ela é mulher, né? Ou dizendo assim, eu não vou repetir o que foi dito, porque foi muito horrível, né? Quando um ex-deputado, que agora está em outro cargo, chegou e disse para sua colega assim, olha só, não pratica uma violência sexual em ti, porque tu é feia. Ou situações que dizem assim, olha bem quem tu é. Isso também fora do poder político instituído, né? Político partidário. Mas na rua diz assim, olha quem tu é. Tu é uma Reles mulher. Quando não diz assim, cala a boca. Quem manda sou eu. Está aí o número de feminicídio, que é muito maior do que é apresentado nas estatísticas. Porque esse é um número que vai para o crime, que é lá um BO, que é oriundo de uma política de proteção e que resultou no crime. A agressão às mulheres.
Toda essa questão, né, da agressão, da Lei Maria da Penha, do feminicídio é muito recente também. Mas também não vamos entrar nisso, porque senão... falando de tudo isso, eu tenho aqui uma frase da Simone de Beauvoir. Na verdade, eu queria primeiro que tu falasse um pouquinho sobre quem foi ela, né, que se fala muito nela quando se fala de feminismo. E quais as ideias principais ela defendia, e depois comentasse essa frase que eu acho que cabe muito também nos dias de hoje, que ela disse que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados e que esses direitos não são permanentes e as mulheres devem permanecer vigilantes durante toda a vida, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da Simone de Beauvoir e o que tu enxerga, assim, nessa frase dela? De novo, vou começar de trás para frente, né? Aí, desculpa, é a tendência, né, de reverter assim, algumas coisas, né? Quando ela afirma, né, que na sociedade, independente de qual sociedade seja, né? Se é uma sociedade capitalista, uma sociedade mais social-democrática, liberal, mais autoritária ou não, a mulher tem que estar sempre vigilante. Está muito, não só as mulheres, né? Mas a gente está falando dela pelos seus escritos, e aí misturando, pela defesa dos direitos, do respeito, o reconhecimento, porque ela publica textos, e uma das grandes vantagens da Simone é que ela consegue fazer com que os seus textos sejam lidos por um coletivo maior, numa sociedade conservadora. E isso marca, muito provavelmente tenham havido, não estou diminuindo a importância dela, mas muito provavelmente tem havido outras mulheres que tenham escrito de forma parecida e reivindicando respeito, direito e colaboração às mulheres, mas não tenha tido a oportunidade de que seus textos fossem lidos por determinados coletivos, que lhe dessem atenção, voz, né, e eco nisso tudo, certo? A gente tem vários exemplos disso na sociedade que a gente vive atualmente, né? A gente lê determinado texto assim, mas eu também penso assim. Eu também já escrevi sobre isso. Mas eu escrevi sobre isso e ficou reduzido a um grupo muito pequeno, ao meu grupo. Mas aí vem, sei lá, a Luane e consegue ecoar isso de outra forma. E a Simone consegue fazer isso. É muito reflexo, essa vigilância, desse contexto, desde sempre, religioso, moralista, em que qualquer crise ou qualquer avanço acende a luz vermelha seria bom, mas acende, né, a luz de perigo para os conservadores que tentam reprimir. E essa repressão, ela tem que ser vista como não repressão só de rua, de bater, de impedir, mas essa repressão do que diz o Foucault, do micropoder, não é? Quando alguém te olha com um ar de cobiça num ambiente de trabalho, é uma forma de dizer, opa, por que está me olhando dessa forma? Né? O que está acontecendo? Essa vigilância é a vigilância do macropoder, mas também do micropoder. Não é por nada que os governos autoritários, conservadores, né, que ela faz referência nesse parágrafo, enfim, querem sempre excluir a participação feminina. A gente teve recentemente no Brasil um presidente, né, que tomou o poder depois de um golpe, e que ele dizia assim, a mulher deve ser bela, recatada e do lar. Bela a partir de um modelo de beleza imposto pelo mercado. E pelo mercado, não só o mercado de consumo, mas o mercado masculino. Recatada, não vai falar, né? E do lar, privada. Nós temos várias coisas, teremos muitas coisas para falar, mas o Roberto da Mata, que é antropólogo, ele tem um escrito, nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta da Simone, paciência. Cada um vai gostar e vai ler o que quiser, né? Essa é uma liberdade que ainda existe no país. Roberto da Mata, na Casa e na Rua, ele estabelece
um modelo que é outro, né, para se pensar o feminismo. O que é privado dentro de casa é a mulher. O que é da porta de casa para fora, a rua, é do homem. Então, quando alguém diz a mulher ideal é a bela, recatada e do lar, é aquela que vai ficar no privado. E parece coisa do século, sei lá, 18 e foi dito em Há pouco tempo. século XXI, né? Pouquíssimo tempo. E ainda tem pessoas que decidem isso, não é? A gente pode perceber isso no âmbito político, partidário, né, governamental, a posição das mulheres, com exceção da presidente Dilma, mesmo quando o marido lá toma posse, ela fica atrás. É uma conduta, podem me dizer, de protocolo. Mas é um protocolo conservador, né? Se ela fica do lado, e tem que ser do lado tal, né? Quem dança de salão, né? Eu gosto muito de dançar, sabe que tem uma das regras assim, o homem tem que conduzir a mulher. Não é assim? Então, o homem conduz, o homem provê, o homem um passo à frente. São pequenas marcas que a gente vai observando na sociedade. Muito pequenas, muito sutis, e que a Simone diz, a gente tem que estar vigilante. Mas eu posso não querer estar vigilante. Eu posso querer ser bela, recatada e do lar. Eu teria que nascer 1000 vezes, né, para isso. Mas, enfim, mas eu posso querer, não tem problema nenhum, desde que seja consciente. Isso me lembra também o conto da Aya, né, da Margaret Atwood, que era o livro e se transformou em série também. Uma frase que me marcou bastante, que se falou, eu não sei se é do livro ou da série, que as mudanças, elas não ocorrem de uma hora para outra, né? Que elas são muito devagar e quando tu percebe, tu tá numa banheira fervente, Isso. pegando fogo, só que essa água foi esquentando muito aos poucos, né? Muito aos E no próprio pouquinhos. conto da Aya, então, ela constrói esse mundo distópico em que as mulheres perdem todos os seus direitos, né? Então, todo esse retrocesso. E nós estamos quase perdendo de novo, né? Então, assim, a gente está... não que a gente tenha, em algum momento, alcançado plenamente o respeito e os direitos, né? Mas houveram momentos da sociedade brasileira aonde eles estavam mais consolidados, né? Estavam se consolidando e alguns consolidados. Eu lembro, por exemplo, da formação do coletivo de mulheres do curso de História. Gente, era maravilhoso. Eram meninos, porque temos que dizer, né, que os homens, há um grande número de homens que apoiam as reivindicações do movimento feminista, assim como há mulheres que não gostam das reivindicações, que acham uma bobagem. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas que usufruem, né, dos direitos conquistados. Não, aí já é outro debate. É o sujeito e o sujeitado de novo, né? Do Foucault, porque é muito mais fácil ser sujeitado do que ser sujeito, né? E as gurias passavam nas salas e convidavam, e elas se reuniam no vespertino ou nos espaços do DCE, aqui na galeria, no centro de convivências, e faziam debates a partir de textos e tal. Claro, depois veio a pandemia, né? Todo mundo teve que ficar em casa, recluso e tal, mas era muito visível essa organização. Por que essa organização também se dá? De um lado, porque é o esclarecimento maior da opressão, do feminicídio, da violência. Quando isso vem à tona, eu lembro, né, eu pareço realmente pré-histórica, mas que surpresa causou na sociedade quando, a partir da Lei Maria da Penha, se estabeleceu assim, a violência física, a violência psicológica, a violência cultural, a violência sexual. Tem vários tipos de violência. Antes não se falava sobre isso. E o outro momento, outra circunstância que leva a essas organizações é a percepção de um espaço mais democrático. Opa, agora eu posso falar sobre isso, né? Eu não vou apanhar, porque eu estou falando sobre isso. E a gente tem que estar atento para não fechar esses espaços de comunicação, de apoio,
apoio, né? De reivindicação. Prof, para finalizar, então, além da Simone, né, tiveram muitas mulheres ao longo da história importantes em diversas áreas, muitas delas silenciadas, não registradas, né, pelos historiadores, que eram em sua maioria homens, tardiamente divulgadas, né? E daí eu queria fazer um joguinho aqui contigo, que eu vou falar alguma área e tu me diga qual que é a mulher que tu acredita tua preferida assim, na área. Isso como tarefa, né? Por quê? Porque tem que ser um nome conhecido ou pode ser alguém... Porque vou dizer o porquê, tá? Porque eu parto do princípio de que todos e todas são importantes. Sim. Então, eu não me apego muito, por exemplo, a Simone, eu sei que ela é importante e tal, ela é um símbolo. Mas a partir da divulgação das suas ideias, tem muitas mulheres, inclusive nós, né? Sim. Eu sou uma pessoa de 53 anos, tu deve estar com 20 e pouquinhos, e estamos falando de matemática, né? Então, mas não sei vamos como dizer assim, mulheres que tu considera marcantes e que no momento tu destacaria, assim. Por exemplo, difícil, a tua meu Deus. escritora preferida pode ser do momento, né? Que isso vai mudando. Ai, são tantas, eu não gostei desse joguinho, né? Deixa eu pensar em alguém a Lilian Schwartz, que é uma historiadora brasileira. Agora bem difícil, uma figura histórica que tu acha que foi muito marcante, feminina. E que é conhecida. É. A Joana d'Arc, né? Não tem, assim, essa garra dessa mulher perfeita. Uma atriz. A Fernanda Montenegro, é claro, né? É claro, né? Não precisa... Ou a Fernanda Torres, pode ser duas, mãe e filha aí, né? Uma pintora, assim, uma artista. Tem que ser pintora ou pode ser cantora? Uma artista, né? Do mundo das artes. A Elis, eu tô bem mãe e filha, né? E a Maria Rita. Pode ser a Gal, pode ser a Betânia. Tudo da minha época, assim, né? E uma pensadora, assim, uma filósofa. A Viviane Mosé. Mas foi mais fácil, né? Foi a que surgiu assim. Mas podia ser a Cecília Meirelles, que é a poetisa da educação brasileira. E uma figura, tu já falou em algumas, mas destacando assim, uma figura recente, feminina, que tu acha muito representativa. A Dilma Rousseff. Uhum. Acho que é a minha cara, né? Não podia faltar, assim, né? Bom, Prof, teria muito que falar ainda, né? Esse assunto rende muita conversa, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu queria te agradecer muito pela participação, pelos esclarecimentos, né? Por todo esse conhecimento. E convidar todo mundo para continuar nos acompanhando aqui no UXPlay Podcast, que ainda vão vir muitos convidados e assuntos interessantes pela frente. Vocês podem nos acompanhar no canal do YouTube, no Spotify do UXPlay também, e todas as novidades nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @UXPlay. E por hoje era isso, até a próxima.